Começando mais um estudo semanal aqui em relação a índice, dólar e também ativos internacionais. E antes que eu comece a falar a minha análise, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação dos vídeos todos os dias. Dito os avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Gravando aqui a respeito do dólar segunda-feira. Na verdade, comentando aqui um pouco do que estava acontecendo desde semana passada, né, que a gente tinha aqui. Em relação ao dólar, movimento meio em alargamento, né, era a figura que eu tinha marcado em relação à semana passada, então LT aqui extremamente importante nesse topo, que foi o movimento que esticou, acho que foi na sexta-feira. Enfim, movimento aqui respeitou essa LT, e aí nós tivemos aqui um movimento de sexta, isso aqui foi sexta. Agora vamos atualizar para essa semana aqui o que a gente teve. Ó, nesse exato momento, quinta-feira, finalizado, a gente tem um cenário que travado, lateral ainda. Então o movimento não saiu dentro da lateralidade. Detalhe, quando estava nessa região aqui hoje quinta, eu estava vendo pelo celular e eu até pensei assim, não acredito que esse corno desse dólar vai romper logo hoje, no final de uma quinta, a lateralidade, né? Mas não conseguiu. Focando aqui no movimento de segunda. Travado, lateral, média sem tendência, em torno de 200 sem tendência, então nada a ser feito. Aproximando mais aqui, a gente tem um cenário que até tentou romper máxima, né? Quando rompeu, não deu pullback aqui bom. Já era um volume muito fraco, 4 horas da tarde, não tende a andar, e realmente não andou. Terça-feira, o que a gente teve? Movimento já um pouco forte de abertura, só que voltou tudo, então as médias sem tendência aqui. É gap dinâmico? É, mas o dólar não é interessante. Caiu, faz pullback. É um pullback de gatilho? Não, LS ativo, movimento esticado, stop caro. Renovou fundo, foi caindo de forma esticada. Quando chegou nesse ponto aqui, que é justamente o ponto que a gente tem do fundo da lateralidade, o movimento fez uma barra de exaustão, muito bonita inclusive. O que eu fiz? Fiz uma compra pelo Renko nessa região. Comprei aqui nesse ponto aqui. O movimento foi lá testar a média de 9, que era normal, que fosse reagir um pouco a 9, só que o mercado ainda estava muito esticado. Eu nunca pensaria em vendas nesse ponto aqui, porque o pullback é um pullback muito, assim, estranho, né? Barras fortes aqui, e está muito longe da média de 20, então eu não vou caçar vendas. Só que aí o movimento estava, assim, um pouco estranho. Eu estou tentando não colocar muito risco aqui no dólar, protegi praticamente no ponto de entrada e vejam bem o que o corno fez. O corno fez justamente o quê? Pegar minha proteção para depois ir aonde eu estava pensando em fazer parcial, que era na VWAP. Então foi depois sem sofrimento. Então queria me tirar, igual eu estava brincando na aula de emoção na semana. Parece que o mercado estava me perseguindo. Pois é, parece, né? Parece com provas aqui, realmente me perseguindo. E aí o movimento chegou na VWAP, a partir daqui já ficou feio demais. Aqui já ficou incompreensível. E aí, depois de meio-dia, que não estou acompanhando ultimamente, porque depois de meio-dia tá horrível, o movimento subiu até um pouco de forma esticada, testou o fundo o topo da lateralidade, não conseguiu romper, teve um movimento forte de uma barra aqui que eu não lembro agora o que era, mas acabou respeitando a lateralidade no fim das contas. Fechou o movimento aqui, então foi a única operação que eu fiz no dólar essa semana. Dia seguinte, aqui nós tivemos ontem, no caso, quarta-feira, na região da 200, na região de todas as médias, para falar a verdade, todas sem tendência, não tem o que fazer aqui. O movimento tenta subir, a gente não tem uma subida com tendência. Testa a região aqui de topo de lateralidade, então volta. A gente não tem cenário aqui de tendência, então por médias ainda. O movimento aqui, as médias ficam ainda sem tendência e acaba testando fundo, mas fecha ainda na lateralidade. Então, não vejo aqui um cenário tranquilo, tá? Eu acho que isso aqui é um movimento, assim, pro meu operacional. Eu não gosto. Não gosto de mercado travado desse jeito. Tem gente que gosta. Eu não gosto. Já no dia de hoje, que eu não acompanhei, tava vendo aqui, mas não tava conseguindo ter atenção pro mercado, mas eu tava vendo um pouco da parte da manhã. Eu vi que já teve uma abertura com um gap um pouco mais, assim, comparando com os dias anteriores, é um pouco mais relevante, mas nada para preocupar. Fez uma barra ignorada e voltou a subir de forma esticada, testando o topo da lateralidade. Algumas pessoas e alguns operacionais, deve ter gente que comprou esperando um rompimento, não foi. O movimento voltou. Pullback agressivo, não tem como pensar em compras aqui, né? Várias regrinhas aqui importantes pra gente não pensar em compras. 9, VWAP, a questão do movimento estar com pullback extremamente agressivo, etc.
travado em torno das médias, caiu novamente, fechou o gap, travou aqui completamente. Não temos 9,20 em tendência, rompe fundo e depois trava novamente. Então, um cenário que não caiu em tendência. A gente consegue desenhar aqui, se for desenhar no geral, né? O movimento que no geral foi isso daqui. Então, as pernadas que foram mais fortes aqui de tendência foram pernadas que não deram muitas oportunidades olhando pelo gráfico de candles, né? Com certeza ali talvez o Renko teria dado alguma coisa nessas pernadas. Aí a gente vai olhar aqui em relação ao dólar, o que a gente tem. Dólar hoje. Por exemplo, troca de cor. Talvez aqui teria sido bacana essa troca de cor. Essa troca de cor aqui teria, mas vejam bem, compra não teria andado, compra não teria andado, compra não teria andado. Então, assim, envolve riscos também. Então, o mercado no geral bem complicado aqui de dólar. E aí a gente vai falar a respeito do macro, o macro agora do dólar, que é extremamente importante a gente comentar. Tem coisas, eventos macros acontecendo, né? E isso acaba atrapalhando aqui o movimento. Eu estava vendo também o vídeo do Vlad em relação à semana, um mês no geral. E aí vai ser relevante aqui eu fazer alguns comentários. Então, vindo aqui para esse layout, vamos falar aqui da semana, né? Semana em relação à anterior e à atual, né? Opa, deixa eu ajustar aqui. A gente tem semana anterior uma barra maravilhosa de alta, só que essa semana atual não renovou a máxima da anterior. Então, essa semana que estamos ainda, né, que vai acabar amanhã, muito parada. Olha o tamanho do movimento. Semana passada foi muito forte. E agora a gente não fez nem um terço do movimento da semana passada. Muito lento essa semana o dólar. Muito lento, muito travado. Médias, não consigo nem falar muito o que também aqui, porque não fez nenhum movimento, não rompeu máxima, não fez nada. Então, movimento extremamente tranquilo, estamos no meio do mês, né? E aí, vindo para o tempo gráfico, por exemplo, diário, aqui, travado. Tem um Favelo Gap aberto aqui embaixo, né? Nós temos esse aqui. Um espaço que ainda está aberto, para cima nós não temos, aqui essa queda não tem. E nós temos aqui de cima, ó, ponto aberto aqui em cima. Então, temos um aqui muito próximo, essa alta que criou um desbalanço do movimento e essa semana está travado. Será que amanhã, na sexta-feira, vai ser a hora do rompimento? Por enquanto, eu prefiro, assim, aguardar para confirmar, porque o mês de julho já é um mês que tende a ficar assim, tá? Não é coisa da minha cabeça. Se vocês forem puxar de anos anteriores, o mês de julho tende a ser chato, principalmente em relação ao índice. Falando aqui a respeito de marcações, atualização de alguma coisa que eu tenho que deixar aqui marcado, eu tenho esse caixote preto aqui porque era essa região desse fundo aqui atrás, ó. Então, todo esse ponto aqui está servindo como resistência. Então, nós temos uma resistência nessa região e temos agora esse suporte aqui também. Então, vou deixar marcado tanto o suporte quanto a resistência. Então, marcado aqui. E o mercado está dentro da lateralidade, o volume extremamente baixo, um range aqui de em torno mais ou menos 75 pontos, que se for ver, nossa, range muito bom para um dia. Mas travado, média sem tendência, para o meu operacional e para a maioria das pessoas que gostam de operacional de tendência, não é o mercado ideal, tá? E lembrando, mercado de lateralidade é um mercado equilibrado, um mercado saudável, porque sempre está em torno das médias. Temos aqui uma oscilação bem baixa e grandes institucionais, players, etc., conseguem aqui operar com suas quantidades de contratos, que são muitas, sem prejudicar o preço médio deles. Então, é um mercado extremamente interessante para essa categoria. Agora, para a gente, meros mortais aqui, que foca mais em tendência, não é um mercado interessante, é um mercado de quebra de conta aqui, terrivelmente. É só a gente pensar então vender topo e comprar fundo. Aí vem um problema. Para a pessoa querer fazer isso amanhã, quantas vezes você já perdeu essa oportunidade? Se a gente for ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí, quantas vezes mais deve continuar? A gente nunca sabe quanto tempo mais vai continuar. Não sabemos. Não tem como saber o tempo de duração disso. Talvez amanhã, se você pensar em vender na hora que testar o topo, o mercado vai romper para cima. Então, tem que tomar cuidado. Essa questão de só vender porque é resistência e vender ou comprar porque é suporte de lateralidade. A gente nunca sabe o tempo de duração desses movimentos, tá?
Aqui falando a respeito do dólar, então, não movimentou nada essa semana, não fez nada de relevante, então, nessa trava aqui ainda. Falando de VWAP mensal está praticamente aqui perto, chegando, então, o mês também falta aí uns 10 pregões mais ou menos, eu acho. Então, está tranquilo aqui em relação ao mês. Já falando em relação ao índice, o índice aqui, essa semana, até mostrando, vendo, né, o gráfico aqui de hoje. Esse foi o gráfico de hoje, mostrando apenas com a média de 200 e a média de 20. Extremamente sem tendência. Então, mais um dia aqui que não tem cenário nenhum de tendência. Se a gente for desenhar, mostrando aqui, ó, travadão, travadão, travadão. Mas ao longo da semana, o que aconteceu, o que eu fiz, o que eu operei aqui, olhando, ó, semana, então, travado. Aqui, então, começando com dia 15, 14, 11. Tá, dia 14, aqui, segunda-feira, um cenário, vamos desenhar o que estava acontecendo. Abertura com um candle até relevante, né, bonito. Só que, poxa, já começou uma abertura meio travada. Os fundos aqui muito próximos. Aí tá, veio um candle forte. Só que esse candle forte, ao invés de dar continuidade ao movimento de baixo, o que ele faz? Vai lá em cima de uma vez. Então, volta tudo muito forte. Quebrou o movimento. Um pullback extremamente agressivo. Não vou caçar vendas aqui de uma forma... porque é de gráfico de candles. Não consigo. O cenário volta a cair, renovar fundo, mas volta de novo com pullback agressivo. Então, a gente tem aqui um cenário que... fazendo pivôs muito fracos. Não estava fazendo nenhuma tendência bonita. Renovou fundo e a mesma coisa. Voltou o movimento. E aqui nessa segunda-feira eu até comentei, nossa, talvez a pessoa veja isso aqui como um gatilho, como um pullback. Porque se a pessoa, né, mostra pra mim somente esse quadrado aqui, ou seja, não estou vendo pra trás, só vejo isso, eu também vou achar que isso aqui é um pullback. Só que aí vem alguns poréns. Primeiro, não foi acionado. Ótimo. E aí vem a realidade, né, que se a gente for olhar pra trás, isso não é um cenário de tendência bom. Então, desenhando novamente, a gente tem aqui um movimento caindo de uma forma muito estranha. Por que aqui agora vai ser esse movimento? Agora vai ser um movimento de tendência. Melhor esperar a confirmação, porque nós temos aqui também a questão do canal de baixa. O movimento acaba fazendo um fundo duplo. Daqui pra frente eu não acompanhei mais. Não tem setup da 50 aqui, porque não chegou esticado. E aí travou em torno das médias até o final do dia. Já no dia seguinte, na terça-feira, a gente teve aqui um movimento, a primeira barra muito forte. Muito forte. E aí, todo esse movimento aqui dentro da barra ainda. Então, nada a ser feito por enquanto. Médias aqui as menores sem tendência. Aí começa a romper a média 200 de forma esticada. E essa 200 aqui, ela estava em tendência já tinha alguns dias. Então, aqui é importante isso. Sobe de forma esticada, o que eu faço? Faço venda aqui, pelo renco. E aí o movimento faz o quê? Me tira. Sobe uns pontinhos a mais, e aí simplesmente, então me tirou da venda que eu estava e despenca. Mais uma vez comprovando que a semana foi feita para me perseguir. Tô brincando, não levo isso a sério, mas dá raiva, poxa, caiu aqui praticamente uns quase 900 pontos reto. E eu não consegui fazer mais nada nessa queda aqui, nesse movimento até chegar aqui. Aqui eu consegui ver um gatilho extremamente perigoso, gráfico aqui de renco também. Movimento andou até alguns pontinhos, se for ver, aqui andando uns 375 pontos, deu para fazer parcial, Protegi para não deixar voltar tudo, pegou minha proteção. E aqui já era um cenário que a gente estava vendo, olhando para trás, né? Que já era um ponto de fundo que estava travando lá de trás. Então aqui poderia indicar falso rompimento do fundo, movimento voltando, indicando até gatilho de compra, que foi a compra que eu fiz. A compra que eu fiz aconteceu o quê? Me tirou. Aí já foi stop aqui. Me tirou. Faz um pullback. É gatilho? Não, gatilho extremamente feio. A gente não vende nesse caso aqui. O movimento não consegue renovar fundo. Então foi um movimento de trava. E começou a cair em forma de canal. Então deriva aqui. E aí eu já não fiz mais nada, não estava nem acompanhando. O movimento começou a subir depois. Subiu de forma esticada. E voltou para a região da 200, deixando a 200 aqui sem tendência. Então, aqui um stop tranquilo. Até porque a primeira operação aqui foi stop também. Essa outra aqui foi até boa, né? Porque deu pra pegar parcial e proteção. E a outra acabou sendo stop. Então, chega.
Dia seguinte, no caso ontem, a gente teve aqui uma barra de gap dinâmico. Ó, é até importante destacar, ele é considerado gap dinâmico, só que não é gap dinâmico para pensar em setup. Porque não abriu aqui com um afastamento muito bom. Então a gente não caça nada e nem teria dado também, então não tem o que fazer. O movimento aqui fica com cara de que está, né, querendo romper topo, mas não foi. Voltou, mas as médias estão sem tendência. E tem um grande, um porém, né, que eu comentei ontem. Olhem o movimento no geral, praticamente dentro do primeiro candle do dia. Então eu prefiro o quê? Esperar romper, espera romper para um dos lados e realmente faça algum tipo de pullback, mais ou menos. Talvez pro candle, talvez pro Renko, que na maioria dos casos ultimamente está sendo pelo Renko, né? E aí o movimento acaba rompendo, né, testando esse fundo aqui, e volta, e pelo Renko deu gatilho. O movimento andou alguns pontinhos e perigoso, né, essa região. Porque a gente vê que o LS está ativo, está longe das médias. Então, se fosse cair, a gente tem que saber que vai ser uma queda complicada longe das médias. Então, 320 pontos a meu favor, não fiz parcial. Voltou, me tirou com uma proteção de poucos pontos. Então, me tirou. E aqui, nessa hora, eu já fiz a compra. Até o Carlos brincou assim, é giro. Eu não sou de fazer giro, mas esse caso aqui estava com um cenário bom para fazer um retorno. Tinha aqui retração do dia anterior, importante. O movimento acabou sendo agressivo na média de 9, faz um movimento que eu não vou conseguir vender aqui, porque está agressivo pro back, eu tenho que esperar alguns critérios. E aí, quando preenche os possíveis critérios, né, que foi nesse caso, a gente já tem um cenário que já perde o risco retorno, a gente já começa a ficar na cara do 100% da primeira pernada. Então aqui acabou sendo meu stop da compra que eu fiz depois. Não fiz mais nada. O movimento aqui acaba renovando o fundo, só que mais uma vez, depois, próximo de meio-dia, começa a travar o volume. Não conseguiu andar. Olha esse movimento. Travado demais. E aí começou um movimento forte, mas um forte que não deu gatilho. E aí teve uma queda extremamente agressiva, que também não deu gatilho, e finalizou o dia aqui. Já hoje eu não acompanhei o movimento aqui. A gente até consegue ver, né, que foi uma abertura extremamente assim, uma reviravolta muito forte com esse movimento. A gente consegue ver força da VWAP, só que pensar que em relação a gatilho tem um grande problema em relação a esse setup, a proximidade com a média de 200. Eu não consigo fazer compras aqui, infelizmente. O movimento acaba de forma esticada para chegar em quem? Ajuste. Chega no ajuste, respeitou, voltou para quem? Para todas as médias. Então, cenário completamente sem tendência aqui. Nossa, Deus me livre. Isso aqui deve ter sido um moedor de CPF. O movimento tentou ir, não conseguiu. Faz o pega agressivo, não conseguiu. Voltou. Médias ainda sem tendência. E foi até o final do dia desse jeito. Então, um cenário que eu vendo assim, comparando os últimos dias, pra mim, segunda até hoje, no geral, péssima semana pra tentar fazer alguma coisa aqui. É complicado. Uma semana que não é semana, na verdade é esse mês de julho não é só eu, mas eu tô acompanhando até alguns vídeos de algumas pessoas. É um mês que tende a ser difícil, como eu disse em relação ao dólar, se vocês olharem anos anteriores, o índice em relação a julho tende a ser bastante travado, com volume fraco, e isso dificulta bastante os operacionais, muitos tipos de operacionais aqui. Já é um mês que eu tendo, né, a reduzir a mão, vou reduzir mais agora na segunda quinzena, e inclusive vou tentar não operar alguns dias específicos. Prefiro esperar passar esse mês de julho, porque o mês de junho foi muito bom, tá? O mês de junho foi sensacional. O que deu de oportunidade ali de pontos em 2 semanas específicas e gráfico de candles, que é o que eu aumento muito a mão, foi sensacional, tá? Então, o mês de julho, por enquanto, só tá dando um gatilho de gráfico de Renko, que eu tenho que já entrar com poucos contratos, estou entrando menos e agora eu vou tentar até nem operar ao longo desse mês. Porque é um mês bem complicado mesmo, tá? E não é coisa da minha cabeça, tem fundamentos mesmo. Aqui falando a respeito do macro, tá? E aí falando do macro, já que a gente está praticamente faltando aí uns 10 pregões, então nós estamos longe da VWAP, a gente já consegue aqui, vamos falar do Ibov, tá? Então fica primeiro pro Ibov. Ibov, o que a gente tem? Macro, vamos falar do semanal. O semanal, semana anterior, a gente teve uma barra muito forte, né? Que é um BR 180.
Para piorar a situação, essa semana atual pelo menos já rompeu a mínima da anterior, então meio que acionou. E também pode ser aqui um topo duplo, tá? Parecendo um topo duplo pelo semanal. Lembra que eu falo dessa LT aqui? Essa LT lá de 2021? Então, ponto extremamente forte. Não esqueçam também, nós temos um favelo gap aberto, então tem espaço para cair mais. O cenário graficamente está indicando, né, uma queda ainda a mais aqui do Ibov. Deu uma travada aqui no meu gráfico, deixa eu vir para cá. Tínhamos o cenário de estar comprado, só que vejam bem onde que foi o fundo dessa semana do Ibov, média de 20, que não testava desde abril desse ano. Então, eis um probleminha aqui que a gente pode estar diante, tá? Do mesmo jeito que eu cito pelo gráfico gráfico limpo, a gente tem mais espaço para cair. Se eu for olhar gráfico de médias, parece ser uma área de troca de polaridade desses topos anteriores para voltar a subir com esse repique da média 20. Parece. E se a gente for ver, a gente tem uma LT aqui, tipo alargamento já começando. Então, LT aqui tende a subir. Então, complica a situação que nós estamos diante. Vai ser pelo gráfico de médias ou price action que vai respeitar mais. Porque essa LT aqui azul ela é muito forte. Mas aí a gente reduz o tempo gráfico e a gente já começa a enxergar aqui tipo um alargamento. Vou até desenhar aqui para eu não esquecer para as próximas semanas. Deixa eu só ajustar aqui. Mudar de cor. E colocar em relação ao topo também. Então, topos aqui. Ó, carinha de alargamento. E aí, essa queda recente dessa semana passada criou o favelo gap, ó. Favelo gap. Aí, essa queda recente até que não, mas aqui está em aberto. Então, se subir recentemente, um prazo mais curto, super apoio esse movimento. E aí vem um detalhe. Olhem a barra de ontem, o martelo do diário. Olhem a barra de hoje confirmando esse rompimento. Então, é uma área de fundo bem interessante. Muitas confluências aqui para tentar subir. Falando aqui a respeito, agora a gente vem para o futuro. A gente analisa aqui tempo gráfico, por exemplo, do diário. O diário do futuro tá horrível. Ah, qual que eu vou olhar então? Eu vou olhar a do Ibov. O Ibov a gente não tem gap, a gente tem mais assim a base, né? Aqui não, começa um cenário extremamente complicado de analisar. De qualquer forma, é uma área de suporte também, tem favela gap aqui aberto, etc. Então, eu confio sempre mais em relação ao Ibov do que o futuro. E aí vem um cenário. Eu estou vendo isso aqui, inclusive, agora, juntando com o dia de hoje. Olha essa figura aqui, meio triângulo simétrico. Nessa área que esse triângulo está, a pessoa pode interpretar que é a continuação de baixa. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa pode ver triângulo ascendente, que é para subir. Então, também a pessoa pode começar a enxergar aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, o segundo ombro mais assim complicado. Então, mais uma figura talvez de alta. E aí? Eu acho que está aqui acumulando para ser uma fase depois de alta, tá? Ainda mais que a gente está por alguns dias assim que envolve questões macro que vai gerar uma influência das pessoas acharem que é queda de Ibov e o efeito manada vai ser completamente ali dizimado, né? E vai ser o contrário. Então, desde o anúncio da carta da semana passada, o movimento do índice não andou. E o pessimismo era Ibov para baixo, queda de bolsa, alta de dólar. O dólar até reagiu de forma imediata, mas travou também. Então, cuidado com essas ideias assim da maioria, porque o movimento sempre tende contra a questão da maioria, tá? E eu sou muito adepta a essa ideia, principalmente o Vlad, essa turma aqui também adota isso. A gente, assim, eu acompanho muito essa questão técnica, mas eu também gosto de acompanhar como que tá o efeito da manada, tá? Falando por médias, olhem como é que o preço em relação à média de 20 no 60 está. A média de 20 já está praticamente, como é que fala assim, flat, sem tendência. Só que o preço já está começando a ficar mais acima dela. Parecendo que a qualquer momento ela vai apontar para cima e vai ajudar o movimento de alta. Eu estou achando um movimento bem interessante, tá? Falando aqui a respeito de VWAP mensal, o VWAP mensal tá lá em cima. A gente tem mais dias ainda pro mês, beleza? Mas a VWAP está lá em cima, então já é um ponto para comentar disso. Aqui a respeito de gráfico oficial, de algumas marcações, se vale a pena tirar alguma coisa, eu vou tirar isso aqui, que não vale mais a pena. Eu tenho esse caixote lá em cima, que eu ainda vou deixar marcado. Eu tenho esse caixote aqui embaixo, que eu vou jogar ele agora pra frente, que já é interessante eu jogar e aumentar um pouco a amplitude dele aqui.
Por que que eu não estou conseguindo? Deixa eu tentar por baixo então. Então aqui já temos um ponto. Aqui vale a pena marcar alguma deriva? Ah, porque o preço está derivando? Estava, só que agora está começando já a romper de lado. Então não tenho que me preocupar. 5 minutos, o que que eu preciso me preocupar? Aí nós temos aqui algumas coisinhas a mais para colocar. Temos um caixote. Um caixote que é mais esse ponto aqui. Essa região com uma troca de polaridade ali atrás. Por isso que eu gosto sempre de marcar caixote, porque a gente não consegue ter o preço exato, né? E pra que ficar considerando o preço exato nesse caso aqui? Então, opa, é só considerar essa região aqui. E em relação aos fundos, eu já acho interessante até marcar uma LT também, para deixar um pouco mais claro esse acúmulo que o preço está fazendo nessa região aqui. Outra coisa que eu sempre comento, né, quando qualquer figura que for que tenha junção de linhas, quando o preço começa a se acumular, pode esperar, o movimento vai ser um pouco mais explosivo para um dos lados. Então está acumulando, está espremendo o preço. Ele tende a ser explosivo, tá? Espero que seja mais para cima. O cenário está mais interessante que seja para cima. Comentando a respeito de algumas coisas aqui, eu não sei nem por que tá aparecendo esse negócio aqui agora, mas parece que é para diferenciar os dias aqui na Vale. Não sei, não tinha isso aqui para mim. Mas, aqui falando em relação ao macro, Vale, eu não gosto de ficar olhando o gráfico da Vale. Eu tenho que ativar o Ctrl J, Ctrl K, inclusive. Movimento nos últimos dias também travado, dentro dessa barra de alta aqui. O range, né, mais ou menos nessa região. Então, tem Favela Gap aqui embaixo, mas não curto realmente olhar o gráfico da Vale. Já o gráfico da Petro tem um movimento interessante aqui do semanal. Eu comentei, né, que a gente tinha essa alta aqui com Favela Gap, aí veio essa queda, preencheu o Favela Gap. Aqui a gente tá um cenário agora duvidoso, porque ainda não rompeu esse fundo e nem rompeu esse topo para confirmar algum pivô. Então, por enquanto, travadão aqui, sem confirmação. A gente não tem confirmação do que está querendo fazer, porque pelo semanal, lembrando, price action puro que eu vou fazer aqui agora, ou isso aqui é um cenário de alta, ou isso aqui já está começando agora um pivôzinho de baixa, só vai confirmar quando rompe esse fundo aqui. Mas eu gosto mais do gráfico do IFNC, que é um movimento que tende a copiar mais o Ibov, e o bonitinho do IFNC nós temos as mesmas dúvidas em relação ao Ibov. Temos SLT lá de 2021, passando aqui. Aqui em relação à questão da LT que eu estava comentando, então desde 2021 que também nós temos ali no Ibov. Então, um ponto de extremamente, assim, forte para resistência, mas tá cheirando muito topo duplo isso aqui, né? Aí vem a questão, topo duplo, ele é um efeito manada muito forte. É uma figura muito fácil de visualizar. E aí, se atrair muitos vendedores aqui esperando, a gente pode acabar tendo um movimento completamente inverso. Acabar sendo um fundo aqui do movimento. E formar uma outra figura, né? Que a gente pode acabar tendo aqui alguma coisa estilo um fundo duplo de continuidade, por exemplo. A gente tem o primeiro fundo, tem o segundo aqui, o movimento faz assim? Pode acontecer. Então aqui é um ponto extremamente forte de suporte que está copiando justamente o movimento do Ibov. Se a gente for reduzir para o tempo gráfico diário, é praticamente idêntico ao Ibov. Idêntico às barras aqui próximas. Tem Favela Gap aberto, então vamos ficar mais atentos em relação ao financeiro, que o financeiro está puxando o Ibov. Aqui, só olhar. Financeiro, quer dizer, o Ibov e o financeiro, muito parecido. Já aqui os DIs ultimamente estão ok, tá? É um ponto de resistência. Se essa resistência respeitar, para voltar esse movimento muito forte de alta que teve, a gente tende a ter um movimento de queda de dólar e alta de índice, tá? Porque os DIs chegaram a um ponto de resistência. E os DIs para baixo tendem a puxar índice para cima, correlação inversa. Fora isso aqui, beleza. Aí agora eu tenho alguns comentários para fazer em relação ao macro. Vou abrir aqui o gráfico. Algumas coisas que eu tava, inclusive, baixando, né, das imagens aqui do Vlad. Deixa eu até abrir umas aqui que eu tenho para comentar, do índice, do dólar, do S&P também. Enfim, deixa eu só abrir aqui, só um minuto. Aqui em relação à primeira imagem que eu tinha tirado o print, é justamente a imagem basicamente que eu também vejo de uma área de resistência e nós estamos agora numa área de suporte de Ibov. Um ponto muito forte, suporte. Falando aqui, isso aqui antes, o que a gente tem em relação ao movimento do Ibov?
Se a gente for juntar o movimento do Ibov, deixa eu comparar as duas imagens aqui, na verdade. Deixa eu ver se é essa. É, essa aqui mesmo. O Ibov em ano pré-eleitoral, porque ano que vem é eleitoral, né? Então, o que tende a acontecer nos anos pré-eleitorais? Nós temos um movimento que está muito idêntico, muito idêntico. Olha aqui, a linha laranja é a linha atual. A linha azul é o que foi a média dos movimentos do Ibov dos anos pré-eleitorais. Olha o movimento. Os dois aqui fazendo um topo. Os dois aqui muito próximo da área de fundo. Aqui não houve bem uma correlação, mas na hora que foi para fazer fundo, aqui teve fundo muito próximo. Subiram praticamente juntos. Chegou num ponto aqui extremamente importante de área de topo, né? Área de topo. Começou uma fase de correção. Nós estamos em uma fase de correção. A questão é que nos anos anteriores de pré-eleitoral, nós tivemos aqui uma área de fundo agora em julho. Não quer dizer que vai ser exatamente em julho que possa vir a acontecer, mas nós estamos na área de fundo. Para depois a gente ter um movimento de alta de Ibov, até mais ou menos meados ali de final de outubro, para depois ter uma queda mais ou menos em novembro, para depois voltar a subir até o final do ano. Então aqui nós estamos numa área de possível fundo. E aí junta com a imagem que eu mostrei recentemente, da gente ter ali um possível fundo de alagamento do Ibov e FNC ali, uma trollagem, né? E se a gente for esperar em relação ao mês do Ibov de mês de julho, né? A gente tem aqui um mês que começou, na verdade, se for ver, né? A gente tem uma queda aqui, no geral, e tende a ser um mês de queda até primeira quinzena, para depois ser um movimento de alta. Aí a questão é, será que nós vamos ter essa confluência para a gente ter agora um movimento de alta? Parece que sim. Parece que sim. E aí o dólar? O que a gente pode esperar do dólar? O dólar, se a gente for olhar no geral, todos os anos, considerando a média, desde 2003 para 2025, o dólar tende a agora, julho, ter um movimento de alta forte. Se a gente for olhar todos os anos, sem considerar ser um ano pré-eleitoral. Agora, olhem que diferença, quando a gente filtra para a questão de ser apenas anos pré-eleitorais, na verdade, a gente já tem aqui um cenário que o dólar já é completamente diferente. Ele tende a ser de queda. E o que a gente teve no dólar esse ano? Queda. Só que aí, para ser um possível fundo, ali em meados de setembro. Então, não seria o momento agora. Para depois, no final do ano, ter uma alta. Que é normal, no final de ano, o dólar subir, tá? É normal. Então, aqui nós estamos tendo umas certas confluências. E aí, se for juntar com o cenário lá fora, eu fechei sem querer uma imagem aqui que eu não queria ter fechado. Deixa eu abrir ela de novo. E o Vlad comentou uma coisa interessante, que eu vou mostrar o gráfico do S&P. O S&P hoje renovou máxima de novo, tá? Renovou máxima de novo, não para de subir, só que se a gente for olhar indicadores tipo IFR e outros, estão com divergência extremamente gritante aqui. E aí o movimento está subindo, subindo, subindo. Então esse movimento aqui, ele comentou assim, imagina só, se lá fora começar uma queda forte da bolsa, para onde tende a direcionar os investimentos? Para onde tende a ir capital? Será que a gente vai ter um movimento de surfar a alta enquanto lá fora estiver caindo? Não achem isso estranho, tá? Porque já aconteceu. Agora eu vou mostrar para vocês um gráfico do S&P comparando com 2025 e 1965. Olha o movimento aqui de 64. E aí a linha preta é a linha atual, tá? E a verde é, no caso, olhando o ano anterior, então 64, e a gente aqui 2024. A gente tem um movimento que só foi alta, 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 alta naquele período de 65. E depois, quando chegou mais ou menos essa região aqui, junho, julho de 65, né? A gente teve uma queda muito relevante, inclusive. E o que a gente teve? A gente também teve uma queda extremamente relevante nesse período aqui atual, que nós estamos recente. E aí, já voltou a subir a ponto de atualmente estar renovando máxima. O que a gente teve em 65 também? Um fundo muito forte renovando máxima. Para chegar ali em meados de dezembro daquele ano, né? E começar um cenário totalmente inverso. Então, se copiar um movimento, que por enquanto está copiando, a gente tende a ter uma queda extremamente forte. Muito forte. E tem vários indicadores que começam a apontar isso. A gente tem algumas commodities, prata, ouro, etc. Um movimento ainda muito esticado com cara de fazer aqui um triângulo ascendente para voltar a subir.
E aqui, ouro subindo, fica um pouco complicado, né? A gente começa a ver aqui cenários também em relação aos juros americanos. Juros americanos estão com cara de que vai renovar máxima. Ou seja, o cenário ali dos juros estão complicados. E juros altos tende a jogar a bolsa para baixo, que a gente entende como básico, né? O cenário básico em relação a essa teoria que a gente conhece. Juros altos, bolsa para baixo. Então, o cenário de juros lá fora não está normalizando. E se a gente for lembrar daqueles meses desse ano que eu comparei como foi a bolsa durante Trump no primeiro mandato, como que tende a ser o dólar, ele está acompanhando o movimento, tá? Então aqui a gente pode esperar realmente os juros lá fora mais para cima. E para onde que vai esse capital? Isso que o Vlad colocou no vídeo. Para onde que vai esse capital se lá fora começar a cair? Para onde que vai? Os investidores de renda variável que gostam às vezes de comprar ações, eles vão comprar ações de qual país? Se aqui talvez, né, começar a ter uma queda forte. Aí a gente vem pro Nasdaq. O Nasdaq vem renovando o máximo cada vez mais, né? Igual o ano passado. Aí a gente vem pro Dow Jones. O Dow Jones ele não renovou o máximo ainda, o que é uma baita divergência aqui extremamente importante. Não renovou o máximo. E aí, o que é Dow Jones, o que é S&P, o que é Nasdaq? Nasdaq basicamente, o S&P basicamente vai juntar tudo, né? As 500 maiores ali. O Dow Jones já são as 30 maiores. Só que o Nasdaq ele já é especificamente, o Nasdaq específico de tecnologia, apenas área de tecnologia. Então, tecnologia está puxando muito o S&P e está puxando um pouco do Dow Jones, mas não é todo o Dow Jones. Então, as outras empresas que não estão deixando o Dow Jones romper máxima, e aí, que divergência é essa aqui que pode acontecer? E tem um outro cenário para isso aqui acontecer. A gente também conhece aquela teoria, às vezes, que quando o dólar está subindo, a bolsa tende a cair. E aí, se a gente for ver em relação ao dólar lá fora, o dólar lá fora a gente tem uma queda muito forte ao longo do ano. E nós estamos aqui tendo já um movimento querendo pivotar para cima. Se o dólar começar a subir, e que tem fundamento para isso, porque lembram que eu comentei que tem uma LT extremamente forte de suporte aqui, ó, bate essa LT daqui, vem daqui e vem lá de baixo, tá? Então é lá de 2013 e muito mais que isso, uma LT passando há muito tempo. Nós estamos no fundo dela, testou exatamente nessa região aqui. Então se o dólar voltar para cima, voltar para o patamar de 100, né? A gente pode acabar tendo aí bolsa americana caindo. E aí, nosso CWZ, como que ele está? Nosso CWZ está extremamente sobrevendido no macro, tá? Olhando por outros indicadores, está precisando de um belo movimento de alta, já tem muito tempo. Tem outros indicadores que eu mostrei também há algumas semanas, falando sobre essa correlação que está muito sobrevendido, está precisando de uma impulsão para cima, enfim. E comentando de algumas coisas a respeito da semana, já que semana praticamente amanhã vai acabar, mas amanhã falando se tem notícia ou se não tem, a gente tem aqui, deixa eu ver, praticamente nenhuma relevante, tá? Então notícia tudo tranquilo aqui. E aqui algumas coisas em relação ao Twitter. Isso aqui, uma vez também, não só uma vez, mas várias vezes eu comento sobre a questão quando algumas casas, corretoras, instituições começam a recomendar, por exemplo, venda de um país ali específico, parece que eles cravam um fundo, né? Aí o movimento começa a disparar e vice-versa. Esses últimos dias a gente começou a ter aí algumas instituições, etc., começando a indicar um certo pessimismo em relação ao Brasil. Aí começa um alerta, né? Porque quando esse pessimismo aumenta é justamente a hora do fundo. E aí alguns comentários, por exemplo, o mercado Brasil performará pior que outros países, pares emergentes, né? Brasil desacelerará, muito mais rápido que estimado adiante. Real performará mal ante pares por déficit em conta corrente. Aí começa, Brasil não vale o risco, dívida em ritmo insustentável, blá, 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 blá. E aí depois não estranhe se o gráfico simplesmente cravar um fundo, tá? Outra coisa aqui que a gente teve, mais uma vez, parecendo que os copy trades estão assim atuando cada vez mais forte no mercado. Esse cara aqui, o Gabriel, foi o que postou muito sobre a questão daquele dia da Luana. E ele postou essa imagem aqui de um dia, não quer dizer que é da Luana, né? Tá, porque a gente tá focando aqui no índice, ela opera dólar. Ele comentou, tirou print de um monte de boleta alternada entre XP, PTG, com praticamente pouco tempinho ali de diferença e a mesma quantidade. Aí se vocês forem ver,
A gente tem aqui, olha o tanto de 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, em duas corretoras que são extremamente conhecidas por ser de varejo, né, de muito copy trade. Então, olha o tanto de ordem disparada aqui. E venda, né? Então, copy trade? Não duvido, pode ser. Outra questão, essa novela que agora é a novela atual, né? Porque a novela anterior era Irã-Israel. Agora a novela atual é praticamente Trump e Brasil. Novos capítulos irão acontecer, o negócio não vai acabar hoje, não vai acabar amanhã. Outra questão que a gente teve a respeito da noite anterior, né? Simplesmente aí o Lula, presidente, vetou o aumento de número de parlamentares, graças a Deus, diminuiu, quer dizer, não deixou aumentar o número de deputados, porque a intenção do Congresso era que aumentasse. E temos aqui a questão sobre o veto, né? Que acabou que o Moraes entendeu mais pelo lado do governo. Só que o que mais assim tá sendo discutido hoje, principalmente na área jurídica, tá? Eu sigo muito essa parte jurídica. Cara, o que foi ali na decisão, nessa parte que ele falou, ele colocou um trecho que é muito comum em decisões com assuntos diversos. É muito comum isso. Decisões que eu pego, por exemplo, direito consumidor, direito civil, enfim. É muito comum o juiz ali colocar assim que o efeito parte do dia que aconteceu isso, ou seja, é retroativa. A palavra retroativa ela é muito comum em muitos casos judiciais. Só que esse ponto específico aqui eu acho que merecia um pouco mais de cuidado, porque vai deixar assim amplo o entendimento e muito duvidoso. É uma lacuna que a gente não sabe como que vai ser praticado. Porque imagina essas corretoras, casas de câmbio, etc., que tenha praticado ao longo dessa semana que estava discutindo essa questão, se vai vetar, se não vai. Algumas simplesmente deixou de praticar o aumento do IOF. E aí agora com esse veto, simplesmente a decisão final estava colocando assim que será retroativa do dia que houve o decreto presidencial. Então tudo que aconteceu desde então era para ter sido um valor X, na verdade foi um valor bem menos. E aí como que essas instituições irão cobrar? Porque essas instituições têm que pagar para o governo. IOF, imposto das operações financeiras, tem que remeter para o governo. E aí de onde que essas casas irão tirar o valor? Vai descontar dos clientes? Como? Nossa, isso vai dar uma caralhada de confusão, de processo em relação a isso. Esse ponto eu quero que vocês foquem mais, porque assim, do resto da decisão vai ser uma coisa política se eu vou ficar falando. Mas esse ponto específico, eu acho que falhou demais. Eu acho que, assim, é tão comum para o juiz ter que ficar colocando isso, que esqueceu que esse tema, na prática, numa coisa que vai afetar praticamente o país todo, como vai ser cobrado algo retroativo. Não deveria ter sido assim. Não deveria. Eu acho que isso aqui vai ser discutido ainda de novo. Porque não sei realmente isso aqui. Eu tô até gostando de acompanhar aqui que algumas instituições, escritórios de advocacia grande aí estão comentando, dando seus parecer. Porque como que simplesmente... Imagina só, você fez um negócio, né? E usou alguma casa ali, câmbio. E aí, de repente, vem pra você amanhã simplesmente uma conta em débito ali pra você pagar. Que conta que é essa? Ah, é do imposto que você não pagou nessas operações ao longo do mês. Ah, mas tinha revogado, tinha ali vetado ali atrás. Por que eu tenho que pagar? Ah, porque o juiz voltou atrás e deu como efeito retroativo. Aí tem que pagar. Imagina, como que vai ser? Como vai ser isso? Outra questão. A gente teve aqui, deixa eu ver o que mais. Ah, do gráfico do BBSA3, né? Que eu não sou de acompanhar, mas esse tempo atrás eu estava acompanhando porque tinha um aluno que estava querendo, né, comprar. Olha aqui que movimento estranho que está fazendo o Banco do Brasil. A gente tem aqui um belo alargamento, né? Desse movimento, mas olha o movimento recente, que estranho. Uma carinha de pivôzinho de baixa, mas como é que a gente pode pensar numa venda segura com esse puta movimento de baixa aqui atrás com espaço aberto? Então, tomaria cuidado em relação que isso aqui pode ser até rompimento falso, tá? Vai que venha formar um ocorre, quem sabe nos próximos capítulos ainda, é um ponto extremamente forte. Então, só por curiosidade, porque é uma área que por outros cenários também, se for marcar retração, é um ponto de retração, é uma área de troca de polaridade, muitos fatores aqui. Mas fora isso, basicamente é só isso que eu tinha que comentar. A gente teve um anúncio, na verdade, 1 hora atrás, a respeito, o anúncio que o presidente Lula falou ali na emissora,
Não sei como que tá repercutindo isso. Eu não vi ainda nada em relação. Ele falou basicamente da questão da carta do Trump. Então foi um anúncio focado mais nisso. Então eu ainda, pelo menos, não vi como que alguns influencers aí estão reagindo a isso. E não vi nada ainda em relação como o mercado talvez vai reagir amanhã, sexta-feira. É uma coisa bem curiosa que aqui o Brasil ele tem uma característica muito forte de certas polêmicas soltarem geralmente na quarta à tarde, final do pregão, ou quinta, para deixar a bomba estourar na sexta, para o mercado reagir, o governo ver como que o mercado reagiu para mudar de ideia final de semana e segunda-feira o cenário já ser outro. Uma característica extremamente forte do Brasil. Foi isso em relação ao IOF do Haddad numa quinta-feira praticamente, acho que foi quinta, final do pregão. Várias outras vezes, final do pregão, final do pregão, final do pregão, deixa o dia seguinte pegar fogo, e aí talvez o governo volte atrás depois. Mas lá fora já é um pouco diferente. Estados Unidos, eles tendem, né, a gostar de movimentos de feriado, de final de semana, deixar a bomba estourar é final de semana. Final de semana, ou seja, o mercado dormiu tranquilo na sexta, no dia seguinte é bomba nuclear, tiro, porrada e bomba de uma vez, assim, da noite pro dia. Aqui não, aqui a gente gosta, né, de ver como o mercado reagiu, os Faria Limers, para depois haver uma mudança aí de atitude durante o final de semana. Então, como que será que o mercado vai reagir amanhã? Lembrando, o dólar tá travado a semana toda. Índice também. Então, será que logo amanhã esses dois irão reagir? Amanhã? Enfim, vamos ver os próximos capítulos dessa novela insuportável.